A escravidão no Brasil é um tema que, vez ou outra, vem à tona no nosso dia a dia. Hoje, nós vamos aprender, através de algumas leis, qual foi o cenário que permitiu acontecer a assinatura da Lei Áurea, que libertou os escravos no Brasil. Essas leis de fato beneficiaram os escravos? Você sabe qual é a origem daquela expressão famosa para inglês ver? Você vai descobrir tudo isso hoje. Eu sou Victor Alexandre e fique comigo que começa agora um História em Fontes. A escravidão no Brasil durou mais de 300 anos. Esse é um tema central para entender a história do nosso país, mas também um assunto muito amplo. A escravidão não foi a mesma ao longo dos anos. Ela se transformou assim como a sociedade brasileira foi se tornando mais complexa. Por isso, nós poderíamos trazer dezenas de abordagens de períodos diferentes. Mas hoje eu quero começar com muitas aspas pelo final e te mostrar algumas leis sobre a escravidão e sobre o processo de abolição dos escravos. Esse não será o único episódio sobre esse tema aqui no nosso podcast, muito pelo contrário. Ainda precisamos aprender muito sobre um dos maiores crimes que o nosso país já cometeu. No programa de hoje, vai ser muito importante você acessar a descrição desse episódio. Se você ouve pelo Spotify, é só você entrar em victoralexandre.com.br, lá tem a postagem com a descrição. Mas se você escuta esse programa em qualquer outro aplicativo ou até no seu computador, é só você acessar aí mesmo no seu celular, tem a descrição do episódio. E você vai encontrar vários links que eu vou colocar as fontes que eu vou usar para esse programa. Teremos discursos de deputados, projetos de leis e documentos produzidos pelos próprios escravos. A primeira informação que eu gostaria que você gravasse é que desde sempre os próprios escravos lutaram por melhores condições de trabalho e, quando possível, por liberdade. Talvez, quando você aprendeu sobre a libertação dos escravos, ouviu dizer que foi uma bondade concedida, mas foi muito pelo contrário. Foram anos de luta, fugas, acordos, parcerias, resistências, mortes, muitas mortes e mais lutas para um dia se chegar à liberdade. Nós podemos ver as marcas dessas lutas em diversos setores da sociedade brasileira da época. Como, por exemplo, eu vou deixar linkado aqui uma fonte de 1789, que é um tratado proposto pelos escravos ao seu senhor de engenho. Esse documento é interessante porque os escravos fizeram uma espécie de paralisação, uma greve de 2 anos. E esse período foi de negociações por melhores condições de trabalho. Eu vou ler alguns trechos desse tratado dos escravos ao seu senhor. Abre aspas. Meu senhor, nós queremos paz e não queremos guerra. Se meu senhor também quiser a nossa paz, há de ser nesta conformidade. Se quiser estar pelo que nós quisermos, a saber, em cada semana nos há de dar os dias de sexta-feira e de sábado para nós, não tirando um destes dias por causa do dia santo. Para podermos viver, nos há de dar rede, tarrafa e canoas. Os atuais feitores não os queremos. Faça eleições de outros com a nossa aprovação. Poderemos plantar arroz onde quisermos e em qualquer brejo, sem que para isso peçamos licença. E podemos cada um tirar jacarandás ou outro qualquer pau sem darmos parte nisso. Fecha aspas. Aqui são só alguns trechos desse tratado que eu vou deixar linkado aqui na descrição para você poder ver. Esse tipo de negociação feita entre os senhores e os escravos poderiam ser benéficas, pois evitariam conflitos e revoltas dentro do engenho. O que eu quero deixar claro trazendo essa fonte é que existiam negociações entre os escravos e os senhores. Na maioria das vezes, os acordos não eram aceitos. No caso daqueles que fizeram a greve por 2 anos e propuseram essa série de requisitos para voltarem ao trabalho, foram completamente mortos.
Muitos historiadores brasileiros encontram boas fontes em processos judiciais do século XIX. Nesses vestígios ficou muito claro a negociação entre senhores e escravos em diversas situações. Um dos nossos professores de História do Brasil, o professor Jaime Rodrigues, tem uma tese muito interessante. Ele estuda as viagens marítimas da África para o Brasil. E ele mostra que o número de navios que saíram da África não foi o mesmo de navios que chegaram no Brasil. Então ele diz que possivelmente muitas revoltas aconteceram no meio do mar, de africanos que iam ser escravizados, se revoltaram e deram um jeito de acabar com o navio e todos morreram. Se você assistiu o filme Pantera Negra, no finalzinho do filme, eu acho que não é um spoiler isso hoje, mas tem uma cena que o vilão do filme faz referência a esses africanos escravizados que preferiam morrer nessas revoltas dos navios negreiros a chegar nos países e serem escravizados. Eu costumo brincar que a história do Brasil não é moleza. E depois de entrar na faculdade de História, eu vi que o Brasil realmente não é para amadores. Brincadeiras à parte, eu quero te levar agora para o século XIX, a partir do ano de 1800. Esse período foi bem conturbado na nossa história, porque foi nesse momento que Dom Pedro I abdicou do trono, voltou a Portugal e deixou o seu filho de 5 anos, o Pedro II, como sucessor do trono. Esse período, talvez você lembre da época da escola, foi conhecido como período regencial, onde houve uma certa alternância de poder. Esse momento foi dominado por grande instabilidade social e política. Várias revoltas sociais ao longo do território aconteceram, até o pequeno Pedro se tornar o imperador do Brasil com apenas 14 anos. Nesse cenário, foi criada a primeira lei que vamos conversar hoje. É a Lei de 7 de novembro de 1831, que proibia o tráfico de escravos. Ou seja, a partir dessa lei, ficou proibido trazer escravos da África para o Brasil. E caso fosse feito, o escravo ficaria livre. Eu vou deixar linkado na descrição, como eu disse, essa lei para você poder ler ela na íntegra. Essa lei está no site da Câmara dos Deputados. Bom, essa lei foi ótima, certo? Na prática, foi bem diferente. O Brasil criou essa lei com pressão da Inglaterra. E é daí que vem a origem para inglês ver. Porque é a partir desse período que o tráfico se intensificou de uma forma gigantesca. O site slavesvoyage.org faz um estudo dos registros de entrada dos africanos escravizados em diferentes países do mundo. Eles nos mostram que no ano de 1826 até o ano de 1850, quase 1 milhão de africanos de diferentes países foram trazidos como escravos apenas para o Brasil. E por que esse dado é importante? Uma vez que uma lei foi aprovada e essa lei proibia o tráfico de africanos, e se o número de africanos trazidos para o Brasil como escravos aumentou consideravelmente, podemos chegar a 2 conclusões possíveis. A primeira é que o próprio Império autorizava esse movimento, entre aspas, clandestino, ou uma segunda hipótese é que o Império fazia vista grossa nas fiscalizações dos portos e permitia a entrada dos navios negreiros. Fato é que mesmo com a lei de 1831, o tráfico negreiro aumentou significativamente. Um dos maiores parceiros comerciais diplomáticos do Brasil sempre foi a Inglaterra. O Império Britânico, no ano de 1807, aboliu o tráfico negreiro de suas colônias e fez uma forte pressão política aos países a aderirem à proibição também. Os ingleses usavam panfletos mostrando como era a estrutura dos navios que transportavam esses africanos que seriam escravizados em diferentes países. Nesses panfletos ficava clara a superlotação, a péssima higiene e o tratamento que essas pessoas recebiam. Eu vou deixar também linkado aqui na descrição
uma das fotos desses panfletos para você ver. Como na prática o Brasil não parou de trazer africanos para o Brasil, o Império Inglês intensificou as retaliações ao ponto de propor um tratado dizendo que os navios com a bandeira brasileira que possuíssem pessoas a serem escravizadas para serem comercializados na América seriam tratados como pirataria. A pressão aumentava na política externa e na política interna, com diversas revoltas sociais dos próprios escravos e o crescente movimento abolicionista. Parte crescente desse movimento pode ser visto também na Lei do Ventre Livre, de 1871, que determinava que filhos de escravas, a partir da aprovação dessa lei, seriam considerados livres e não mais uma propriedade de outra pessoa. Uma outra lei que foi muito importante e preparou o terreno para a abolição foi a Lei do Sexagenário, de 1885. Essa lei foi um marco no país, porque não somente libertava os escravos que completassem 60 anos, como também não obrigava o governo a indenizar os senhores que perderiam seus escravos. Você não ouviu errado. Até antes dessa lei, o Império Brasileiro indenizava aquele que perdia o escravo. Não era o escravo liberto que teria uma condição mínima de vida, que receberia uma indenização para começar sua vida. Não. Era o senhor de escravo que perdia a sua propriedade. Era assim que os escravos eram registrados, não como funcionários, nem como pessoas, eram como propriedade. O Império Brasileiro indenizava essas pessoas que perdiam seus escravos. E vou dar aqui 5 segundos para você respirar, entender o que eu acabei de falar e depois voltar ao assunto. Uma crítica que essa lei recebeu era que quantos escravos chegavam a 60 anos? Um estudo feito pelo jornal Nexo mostra que a expectativa de vida no Brasil desse período estava entre 40 e 50 anos. Eu também vou deixar aqui na descrição essa matéria para você poder ver mais de perto. A aprovação dessa lei serviu para dividir a política brasileira, que era composta no geral por 2 grupos: os liberais, que lutavam por uma modernização do país, e isso incluía a extinção da escravidão para melhorar as relações com a Inglaterra, e o outro grupo eram os conservadores, que eram aqueles ligados à coroa, os donos de terra e os fazendeiros. A divisão na base dos conservadores por conta dessa lei permitiu que anos mais tarde fosse decretada a Lei Áurea, a lei que marcou o fim da escravidão em todo o território brasileiro. Chegamos finalmente na Lei Áurea. Mas antes de falarmos especificamente dessa lei, eu preciso te explicar um pouco o que foi o movimento abolicionista no Brasil. Podemos dizer que, em grande parte, o movimento de abolição dos escravos foi impulsionado por jornais que publicavam sátiras, críticas à coroa e manifestos a favor da libertação dos escravos. Jornais como Gazeta da Tarde, A Reforma e A Província são alguns dos exemplos de periódicos que eram contrários à manutenção da escravidão. Figuras famosas como Joaquim Nabuco, Ferreira de Menezes, André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama eram escritores recorrentes nesses jornais. Segundo o historiador Robert Conrad, o movimento abolicionista tinha alguns objetivos. Abre aspas. O abolicionismo, de um modo geral, promove a aceitação da necessidade da libertação e a uma esperança de que o fim da escravidão trouxesse alguns benefícios imediatos para a totalidade da nação. A abolição, além de libertar centenas de milhares de pessoas de um cativeiro injusto, estimularia a imigração europeia, promoveria a indústria e a agricultura e elevaria o caráter moral da nação. A escravidão, segundo a imprensa abolicionista, era irracional e maligna, não patriótica, rejeitada pela comunidade internacional e incompatível com a lei e os direitos naturais. Fecha aspas.
Esse, em geral, era o pensamento abolicionista que crescia em todo o Brasil e influenciou algumas regiões do país, em especial o Ceará, que libertou todos os seus escravos em 25 de março de 1884, ou seja, 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea feita pela Princesa Isabel. Nesse episódio, nós citamos algumas leis que, de certa forma, enfraqueceram aqueles que defendiam a escravidão. Uma das regiões mais resistentes ao fim da escravidão foi a província de São Paulo. Porque aqui, no nosso estado, eu sou de São Paulo, né? Porque aqui estava concentrada a maior parte dos fazendeiros de café e, consequentemente, a produção do café dependia da mão de obra escrava. Você pode achar até estranho, mas no Senado existia uma, entre aspas, bancada escravista. E um dos seus representantes no Senado era João Maurício Vanderlei, que afirmava que a abolição da escravidão mergulharia o país numa profunda crise econômica. Quando a princesa Isabel assinou a lei em 1888, João Maurício disse o seguinte para ela: "Precisamos dos escravos. A senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono." Fecha aspas. Através dessa assinatura da Lei Áurea de 1888, o Brasil colocou de uma vez por todas o fim da escravidão. O Brasil, entretanto, foi o último país do mundo a libertar todos os seus escravos. Existem diversas críticas ao modo de como a libertação dos escravos foi feita. Não houve indenização, não houve um projeto de realocação dos escravos como cidadãos. Enfim, esse será um tema para um outro programa. Mas o que precisamos reforçar aqui é que o Brasil foi o último país do mundo a libertar os seus escravos. A escravidão é parte da nossa história e cada vez mais precisamos falar sobre isso, resgatar esse tema e mostrar as consequências desse processo até hoje. A escravidão no Brasil foi longa. Infelizmente, muitas mortes aconteceram. Estima-se que mais de 4 milhões de africanos foram trazidos como escravos para o Brasil. E se somarmos aqueles que já nasceram escravos aqui, esse número se torna gigantesco. Essa é uma cicatriz que nós não podemos e nem devemos esconder da nossa história. O processo de libertação dos escravos não começou com a assinatura da Princesa Isabel. Muito pelo contrário. Foi um movimento de diversas partes da sociedade agindo de diferentes formas. Desde aqueles escravos que lutavam pela sua vida, aqueles que fugiam e formavam os quilombos, políticos que pautavam leis de libertação, movimentos religiosos que refugiavam escravos, jornalistas que criticavam a coroa, intelectuais que escreveram e pensaram como o Brasil deveria evoluir. A assinatura da Lei Áurea foi a soma de todas essas ações. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Esse episódio foi baseado em uma das aulas sobre história do Brasil. E como eu sempre digo, isso aqui é apenas uma introdução. Mais para frente nós vamos voltar a falar sobre o tema da escravidão. Mas, se você gostou desse programa, se interessou por essas leis, eu quero te passar um pouco mais de conteúdo para você aprender mais. Só lembrando, mais uma vez, que todas essas dicas estão linkadas aqui no programa, tá bom? Então é muito importante você olhar cada uma delas. A primeira dica que eu quero passar para vocês é o site que eu falei um pouquinho antes, que é o slavesvoyage.org. Esse site, gente, é muito bom. Ele reúne gráficos, estatísticas, tabelas de navios negreiros de todo o mundo, não só do Brasil, tá? Ele reúne um conjunto de dados muito grande. Você pode filtrar por países, filtrar por região, filtrar por período. É muito importante que você entre nesse site, eu vou deixar aqui na descrição,
para você aprender um pouco mais e ter dimensão da quantidade de pessoas que foram escravizadas no mundo. Uma segunda dica um pouco diferente que eu quero te dar é para você pesquisar um pouquinho mais sobre o Luiz Gama. Infelizmente, a gente não tem o tempo necessário para falar sobre esse personagem muito importante na história do Brasil e na história da abolição. Luiz Gama, ele nasceu livre, mas o seu pai vendeu ele como escravo. Luiz Gama ele conseguiu fugir e ele fez parte de uma milícia. E depois de 6 anos desse fato, ele volta para São Paulo, onde ele consegue um trabalho como secretário. Ele atua como jornalista, ele atua como advogado. A sua especialidade era defender escravos e conseguirem a sua libertação, baseado naquela lei de 1831 que eu comentei antes. Então é muito importante você pesquisar mais sobre a vida e obra do Luiz Gama. Um livro muito importante para você ler também se chama Negociação e Conflito, a Resistência Negra no Brasil Escravista. É um livro da Companhia das Letras. Eu acho que você vai ter que procurar esse livro em sebo, tá? Pelo que eu vi no site da editora, por enquanto está indisponível, mas em sebo você com certeza vai achar. Esse podcast e esse programa tem como objetivo compartilhar com vocês todo o conteúdo que recebemos dos nossos professores num curso de História numa faculdade pública. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio e gostaria que você comentasse sua opinião. Caso você queira, você pode ajudar financeiramente o podcast através do PicPay. É só procurar por História em Fonte no aplicativo e escolher um dos planos. Mas você me ajuda muito se compartilhar esse programa com pelo menos uma pessoa. Siga o @História em Fontes no Instagram. E o último programa, o número 7, no final eu disse que ele foi feito em homenagem à minha prima Fabiane, que havia falecido, né? E esse aqui, ele é feito dedicado ao meu tio Daniel, que ele faleceu também na semana passada, vitimado pelo coronavírus. Se você puder, continue em casa. Se você não puder, tome o máximo de cuidado na rua, no seu trabalho. A gente se vê no próximo programa. Fiquem em paz. Fui!